Eu não sei se você percebeu que ultimamente a galera tem falado bastante em fascismo, neofascismo e antifascismo. Mas o que realmente foi e o que é o fascismo? Eu me chamo Gleiton Silveira e seja bem-vindo a mais um Estudo de Casa. Para entendermos bem a respeito, será preciso voltarmos um pouco na história, mais precisamente na Itália, no ano de 1922. O termo fascismo é derivado da palavra em latim fascis, que designava um feixe de varas amarradas em volta de um machado, que foi um símbolo de poder da República Antiga Romana, que servia para flagelar e decapitar cidadãos desobedientes. O movimento fascista, sob o comando de Benito Mussolini, surgiu no contexto do fim da Primeira Guerra Mundial, quando a Itália estava ferradaraça, ou seja, estava passando por vários problemas de ordem econômica e social. Apesar de a Itália ser um dos países vencedores da Primeira Guerra, acabou tendo sua economia super afetada, como podemos ver. E esse movimento acabou servindo de base para outras nações, como por exemplo o nazismo alemão, liderado por Adolf Hitler, o salazarismo em Portugal, liderado por Antônio de Oliveira Salazar, e até mesmo aqui no Brasil, que ficou conhecido como integralismo e foi liderado por Plínio Salgado e também admirado por Getúlio Vargas, inspirando assim o Estado Novo da era varguista, que foi implementado no ano de 1937. Diferente de outras correntes ideológicas, segundo diversos historiadores, o fascismo é um termo de difícil definição, até porque não se trata de um movimento com características bem consolidadas. Podemos, na verdade, defini-lo como um movimento dinâmico e que pode apresentar diversos significados, mas isso vai depender do movimento e das características diversas dentre esses tantos movimentos que já existiram. E é por isso que o termo neofascismo é considerado errôneo, até porque o fascismo já é em si dinâmico e mutável. Mas galera, isso não quer dizer que todos esses movimentos não tenham pontos em comum, ou seja, uma raiz do movimento. Pois apesar da dificuldade de encontrar uma única definição para o fascismo, as características observadas em diversos regimes que já existiram facilitam a elaboração de uma definição geral, como listaremos a seguir. Totalitarismo. O totalitarismo é um sistema político caracterizado pelo domínio absoluto de uma pessoa ou de um partido político sobre uma nação. Dentro do totalitarismo, a pessoa ou partido político no poder controla todos os aspectos da vida pública e também da vida privada, por meio de um governo abertamente autoritário. Resumindo, é o Estado que controla todos os setores da nação, todos os controles da vida de seus cidadãos. Inclusive, existe uma frase de Mussolini que é bem esclarecedora. Abre aspas, nada deve estar acima do Estado, nada deve estar fora do Estado, e nada deve estar contra o Estado. E talvez agora você deva estar se perguntando que, de repente, não existiam tantos antifascistas assim nessa época. Como característica número 2, podemos mencionar o Partido Único. Os fascistas defendem o unipartidarismo, ou seja, somente o partido fascista poderia ter forças sobre a nação. Os fascistas desprezam a democracia. Para eles, o parlamento e o congresso são perda de tempo e contém discussões inúteis de parlamentares e de diversos outros partidos, sendo que o que a nação realmente precisa é de um partido com pessoas disciplinadas e apaixonadas por sua nação. Como terceira característica, podemos mencionar o expansionismo e militarismo. As principais nações fascistas, para se desenvolverem plenamente, precisavam obter diversas fontes de matérias-primas e de mercados consumidores. E para que esse expansionismo fosse realizado, eles tinham em mente que deveriam conquistar diversos territórios de diversas outras nações. E é por isso que os fascistas defendem um exército forte, moderado e disciplinado. Como quarta característica, podemos mencionar o anticomunismo, que é uma característica muito marcante desse regime. Para os fascistas, não deve haver luta de classes, porque ela atrapalha o desenvolvimento e o progresso da nação. Eles acreditam que o que deve existir é a união de classes, a integração em prol do desenvolvimento da nação.
E como última característica, listaremos a valorização do nacionalismo. Para esse regime, a nação é a instituição mais importante e está acima de tudo, inclusive da própria vida de seus cidadãos. Os interesses dos indivíduos jamais devem ser superiores aos interesses da nação. Aliás, o indivíduo no fascismo não existe. O que existe é a nação. Galera, esse foi um vídeo bem resumido, apenas para você ter uma noção do que foi realmente o fascismo e de suas principais características. Recomendamos então, para que você tenha um melhor entendimento e quem sabe para tirar suas próprias conclusões, que pesquise em diversas outras fontes. Muito obrigado e até a próxima.